Já no jejum, a gente tem aí no jejum, quando a gente faz o jejum de mais de 12 horas, 14, 16, 18 horas, ou fica 1, 2 dias da semana sem comer nada, que também é considerado jejum, a gente tem vários exemplos de jejum, desde que faça mais de 12 horas ali sem ingestão alimentar, podendo tomar café, podendo tomar sem açúcar, né? Podendo tomar água, enfim, para não desmaiar durante esse jejum e manter a hidratação, tá? A gente pode ter a melhora da sensibilidade à insulina no mesmo cenário do carboidrato. Se há um indivíduo com resistência à insulina, quando ele faz jejum, ele tem adaptações mais favoráveis para a melhora da sensibilidade à insulina. Então, essa sensibilidade à insulina pode subir ali com esse jejum, tá? Para quem já tem uma sensibilidade à insulina boa, isso não vai ser tão impactante, não vai ser tão relevante para quem já tem uma boa sensibilidade à insulina. Para quem é resistente à insulina, que a glicemia está batendo mais de 100... Para indivíduos que estão com a insulina ali no exame, né, basal, com a insulina batendo mais de 15, mais de 10, mais de 15, aí o jejum pode ser até válido para melhorar um pouco mais rápido, tá? Desde que o restante das horas você bata as necessidades da dieta ali. Porque não adianta fazer jejum e não cumprir as necessidades e demandas na dieta, tá? Por que muita gente emagrece com jejum? Porque a maioria das vezes a pessoa que quer algo para agora, ela procura algo mais fácil de se fazer. Então ela olha lá, jejum emagrece. Aí ela, vou fazer jejum, não vou comer mais de manhã. O que acontece? Ela tira uma refeição da dieta, a pessoa tira automaticamente tudo que ela comia no período da manhã e começa a comer no almoço. O que isso causa? Diminuição da ingestão calórica, consequentemente a perda de peso. Mas não foi o jejum diretamente. Foi o fato dela ter retirado a primeira refeição, que muitas vezes é pão, café com açúcar, é leite com Nescau, e isso diminui a ingestão calórica e ela emagreceu. Então não foi o jejum que emagreceu, foi a diminuição da ingestão calórica. Se ela simplesmente incrementa o jejum e pega esse café da manhã e coloca em outro horário, ela não ia perder peso, porque a ingestão calórica ia continuar a mesma. Aí a melhora da sensibilidade à insulina pode acontecer, mas ela vai precisar estar em déficit calórico ou uma dieta isocalórica. Não vai poder fazer jejum esperando a melhora da sensibilidade à insulina, comendo muito mais do que ela gasta, e não vai ter mesmo. Bom, a gente também tem um aumento da gliconeogênese durante o jejum, né? Porque a gliconeogênese vai dar o suporte para ofertar glicose para a corrente sanguínea, essa glicose ser ofertada como energia nos tecidos e nas células, tá? Então, só a glicogenólise hepática não vai ser suficiente para manter a glicemia muitas vezes, se tiver em déficit calórico. Então, a gliconeogênese vai aumentar a sua participação durante esse jejum, catabolizando proteína para oferecer aminoácidos, lipólise para oferecer o glicerol para a gliconeogênese, tá? Durante o jejum. A gente também tem o aumento da lipólise durante o jejum, exatamente pelo que eu falei. Apenas a glicogenólise hepática não vai ser suficiente para manter a glicemia constante. Então a gente tem um aumento da lipólise para esse glicerol ir para a gliconeogênese e se transformar em glicose ali para a corrente sanguínea. E lógico, os ácidos gráficos irem para os tecidos para ser oxidados e ofertar como ATP, uma energia celular ali. Isso quer dizer que vai aumentar a queima de gordura porque está fazendo jejum? Você aumenta a lipólise para cumprir a demanda da taxa metabólica basal. Se tua taxa metabólica basal for 1.800 calorias, você fazer jejum ou não vai mudar o fato disso. Ou seja, se o cara faz jejum, a taxa metabólica basal dele é a mesma. Ele vai precisar gastar 1.800 calorias para cumprir a taxa metabólica basal. Se ele faz ou não jejum, isso não muda. Durante o jejum e sem ser um exercício físico, a taxa metabólica basal tem cerca de 70, 80, até 90% das calorias gastas na taxa metabólica basal vem da queima de gordura. Então você fazer jejum não vai mudar isso, tá? Você pode ali, tá 70%, vai para 80% da taxa metabólica basal pelos ácidos gráficos, pela gordura. Beleza, só que você não vai aumentar o gasto calórico do teu dia, ou seja, se não tiver em déficit calórico, não vai secar. Porque a taxa metabólica basal vai consumir gordura de qualquer jeito, se você em jejum ou não. Ele vai consumir os ácidos gráficos, porque você não tem a necessidade de quebrar glicogênio muscular para manter a taxa metabólica basal. O glicogênio muscular é usado durante o exercício físico intenso, durante atividades que exigem um potencial energético maior para a massa muscular. Você também tem um aumento da oxidação de proteína e ácido gráfico durante o jejum, como eu já citei, você acaba aumentando a oxidação principalmente de ácido gráfico, lipólise, para manter a taxa metabólica basal. E se você treinar em jejum, isso vai ser influenciado? Não, porque o gasto energético do exercício não é influenciado também se você está em jejum ou não. Ele é influenciado exatamente pela intensidade e duração desse exercício.
Então ele não vai mudar o gasto energético nem a taxa metabólica basal de você estar em jejum. Ah, mas eu vou queimar mais gordura durante o treino em jejum. Não, você vai gastar as mesmas calorias, pode queimar um pouquinho mais, oxidar um pouco mais de ácido gráfico durante esse exercício? Pode, mas isso não vai ser significativo para perder mais gordura, só vai perder mais gordura se tiver em déficit calórico. E o próprio déficit calórico sem o jejum já promove a maior oxidação de ácido gráfico, tá? Então não precisa estar em jejum para queimar mais gordura e não precisa treinar em jejum se você não se sente bem e com desempenho bom durante esse jejum para estar treinando. E a glicogênese, como fica? A glicogênese ela vai ficar dependente da ingestão de carboidrato, principalmente, né? Por quê? Se você durante o jejum, você não vai ter a glicogênese, você não vai ter síntese de glicogênio porque não tem carboidrato entrando, não tem atividade da insulina ali. Você vai ter um pouco de captação de glicose pelo tecido muscular? Vai, só que é mínimo, vai ter acontecer pouquinho isso aqui. Só que quando você tem insulina, você potencializa essa via. Só que a glicogênese ela vai ser aumentada se você tiver uma ingestão de carboidrato, principalmente, né? Por quê? Se eu fiz o jejum de 16 horas e nas refeições que eu tenho depois dessas 16 horas de jejum tiver carboidrato, então a glicogênese vai acontecer. Caso não tiver carboidrato, essa glicogênese não vai acontecer. Por quê? Você pode fazer jejum e estar em superávit calórico e favorecer a glicogênese, ou você pode fazer uma restrição calórica e jejum e vai diminuir essa glicogênese. Então vai depender da oferta de carboidrato para essa glicogênese. E a síntese proteica muscular? A mesma coisa. Ela pode tanto subir ou diminuir. Durante o jejum ela vai ficar diminuída, porque você vai favorecer o processo de catabolismo. E durante a refeição, se tiver proteína, você vai favorecer a síntese proteica muscular. Se tiver em superávit calórico, você vai ter um aumento dessa síntese proteica muscular. Se tiver em déficit calórico e restrição calórica, você vai ter uma diminuição da síntese proteica muscular porque não tem energia suficiente. Você vai ter que compensar com o aumento da ingestão de proteína a 2, 3 gramas quilo. Deu para entender? Então vai depender da ingestão calórica total e não o fato de fazer jejum ou não. Bom, o catabolismo proteico vai aumentar durante o jejum, mas não vai passar de 10, 15% durante esse jejum. Se a restrição for muito grande, aí pode passar um pouco de 15%, chegar a 18, 20%. Mas num déficit calórico controlado, 20, 30% de déficit calórico, 20 a 30% de gasto calórico maior do que a ingestão calórica, por exemplo, eu gasto 2.000 calorias, quer dizer, eu consumo 2.000 calorias, 20 e 30% de déficit vai dar mais ou menos 400 a 600 calorias a mais gastando, ou seja, gastando 2.400 a 2.600 calorias ali. Então, o catabolismo de proteína não vai passar de 15%, então vai depender muito da tua oferta do dia, e não o fato de fazer jejum ou não. Até porque os processos vitais são mantidos pela taxa metabólica basal, como eu já citei, e fazer o jejum não vai alterar isso. E produção de anticorpos cetônicos? Vai acontecer se houver a retirada de carboidrato ou a ingestão mínima de carboidrato e entrar nas taxas de dieta cetogênica ou zero carbo, tá? Aí você tem a síntese desses corpos cetônicos, mas se você fizer um jejum muito prolongado, por exemplo, 20, 24, 22 horas, aí você tem um aumento da síntese de corpos cetônicos, porque é muito tempo sem comer nada, tá? Fibras, também vai depender da oferta do dia. Se você fez jejum, mas nas refeições você ingeriu bastante frutas e vegetais, aveia, psyllium, você vai ter uma boa ingestão de fibras. Se você não fez, não ingeriu, aí você vai ter baixa ingestão de fibras. E a microbiota intestinal? Entra no mesmo quesito. Se ofertou fibras, vitaminas e minerais, ela vai funcionar bem. Se você não está ofertando fibras, vitaminas e minerais, não vai funcionar bem. Deu para entender? Vai depender muito da oferta do dia, independente do jejum ou não. Micronutrientes, a mesma coisa. Se nas refeições que você tem depois do jejum você conseguir cumprir a demanda dos micronutrientes, excelente. Se não cumprir, aí não tem como, tá? Por isso que é importante. Não adianta fazer jejum e não conseguir cumprir as necessidades. Você precisa cumprir as necessidades de acordo com o objetivo. Às vezes o cara faz jejum e tem que aglomerar muita refeição, muito alimento em pouco tempo. Um cara de 110 quilos tem que comer mais do que alguém de 60 quilos, 70 quilos. Então esse cara às vezes fica muita comida para pouca refeição, o volume da refeição fica muito grande. E durante o jejum a gente tem um aumento da atividade do GH, do cortisol, do glucagon e aumento da atividade do sistema nervoso simpático, aumento da adrenalina, noradrenalina durante esse jejum. Por que esses hormônios aumentam? Para manter os processos catabólicos, como eu já expliquei. Você vai manter a gliconeogênese, você vai manter a glicogenólise, você vai aumentar a lipólise, aumenta a captação de ácido gráfico pelo tecido muscular para favorecer a oxidação de ácido gráfico durante o repouso, durante o jejum. Mas esses hormônios aumentados não quer dizer que você vai queimar mais calorias. Porque se fosse assim, era só durante o sono você acordava seco. E não é bem assim. Durante o jejum você só mantém a taxa metabólica basal. E esses hormônios estarão aumentados durante esse jejum. Quando o indivíduo não faz jejum,
entre as refeições, ele também vai ter esse aumento. Quando o indivíduo dorme, ele também tem um aumento desses hormônios. Esses hormônios são importantes para a regulação metabólica, como eu já expliquei. Não é porque o GH aumentou que você vai hipertrofiar ou que você vai queimar mais gordura. Se para ter essa função de GH, você teria que usar muito GH sintético. E o GH fisiológico não vai aumentar isso. Você vai favorecer alguns processos metabólicos, como eu já expliquei. Então não se apegue ao o treino aumentou o GH, o jejum aumentou o GH, vou crescer mais, vou secar mais. Não vai. É pouco significativo essas mudanças, tá bom? É como eu falei também sobre a questão da insulina. Se você faz apenas 3 refeições no dia, você vai ter que fazer volume de refeição maior. Por quê? Você precisa bater as necessidades. Ou seja, o pico de insulina vai ser maior e mais duradouro nessas 3 refeições. Se ao invés de 3 você faz 6, você vai ter pequenos picos durante todo o dia. Ou seja, vai ser praticamente a mesma coisa o impacto na insulina. Tá? O jejum é válido, como eu disse, quando você aplica ele em um indivíduo com resistência à insulina ou uma sensibilidade à insulina muito ruim, tá?